Olá, meu nome é Ivy Juden Snyder e eu vim conversar com vocês um pouco a respeito da minha narrativa de vida e que envolve as narrativas de vida dos meus avós maternos e paternos que vieram da Europa Oriental, fugindo do preconceito e das perseguições, num período ainda anterior à Segunda Guerra, e que se estabeleceram aqui no Brasil. Os meus avós maternos vieram da Polônia e primeiro se instalaram na cidade de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Os meus avós paternos vieram separados. Primeiro veio o meu avô, provavelmente por volta de 1930. Ele deixou a minha avó e o meu pai e meus outros dois tios numa aldeia da Ucrânia chamada Nova Selícia. E em 1932, a minha avó, meus tios e meu pai vieram para cá e se instalaram em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, onde já tinha outros judeus morando lá. Os meus avós maternos, Shimon Wolf e Dvora Traeger, saíram de Varsóvia. A gente não tem notícias de nenhum sobrevivente da família que tenha permanecido lá. É muito provável que, até por condições de proximidade de Varsóvia e de Auschwitz, que era o maior campo de concentração nazista construído na Polônia, é muito provável que esses familiares tenham ido para lá e, portanto, não tenham sobrevivido. Da parte do meu pai, os meus avós, Merrel e Ethel Juden Snyder, saíram dessa aldeia de Nova Selícia, que é numa região que é conhecida como Bessarábia, porque ela é Ucrânia, mas ela faz fronteira com a Romênia, com a Rússia, e inclusive a nacionalidade dos habitantes ali dessa aldeia mudou ao longo do tempo em função de qual era o país que estava dominando o lugar. Os familiares que permaneceram em Nova Selícia, eles morreram todos no que depois a gente ficou sabendo que era chamado de Marcha da Morte, quer dizer, os nazistas já em retirada e já tentando eliminar qualquer evidência do que havia acontecido, eles colocavam a população sobrevivente para andar até que essa população morresse durante a caminhada. Então, a gente sabe que os parentes que ficaram em Nova Selícia morreram durante essa Marcha da Morte, provavelmente próximo ao fim da guerra, em 1944, 1945. A minha mãe, Mirna, conheceu o meu pai, Felipe, pelo que eles me contavam, eles se conheceram num clube de dança. Eles se conheceram, namoraram e casaram num período muito curto de tempo, menos de um ano, e depois de um ano de casados, eu nasci, em 1960, e 2 anos depois nasceu o meu irmão, Milton, que vocês podem ver na foto aqui junto com meu pai. Os meus pais, quando casados, eles foram morar no Bom Retiro, que era um bairro de imigrantes, e que naquela época já tinha recebido muitas famílias de judeus fugidos da Europa. O meu pai tinha um comércio lá, ele tinha uma fábrica de cortina, então, na verdade, era muito cômodo morar no bairro onde ele trabalhava e morar num bairro onde você tinha outras famílias judias, onde todos se conheciam, onde havia uma sinagoga e onde havia escolas construídas para os filhos desses migrantes, né? O Bom Retiro, aliás, tem uma tradição de ser um bairro de imigrantes. Antes os judeus, os italianos se organizaram lá, foram morar lá, e depois os judeus, a gente teve uma onda, né, de imigração de coreanos, e hoje em dia a gente tem de bolivianos e venezuelanos. É um bairro com uma tradição de acolhimento, até porque
ele é muito perto da estação de trem, e, portanto, natural que os migrantes chegando à cidade de São Paulo procurassem um lugar para ficar perto ali das redondezas da estação do trem. Uma das coisas interessantes do Bom Retiro é que a comunidade judaica construiu pelo menos umas 3 ou 4 escolas, cada uma delas seguindo uma tendência ou procurando atender alguma tradição específica desses imigrantes. Os meus pais me colocaram numa escola chamada Sholem Aleichem, que tem esse nome, tinha esse nome em homenagem ao escritor ucraniano Sholem Aleichem, que viveu entre 1859 e 1916. E essa escola, que aliás ficava no mesmo quarteirão que a loja do meu pai ficava, e que ficava no quarteirão ao lado de onde eu morava, essa escola havia sido construída por judeus da Europa Oriental, que tinham chegado aqui no Brasil com ideais socialistas e comunistas. Tanto que a gente dizia que a escola era uma escola de Reuters. Reuter, em Yiddish, é uma palavra que significa vermelho. Então, era a escola dos judeus vermelhos. Essa escola funcionou de 1949 a 1981, e eu estudei lá de 1967 a 1974. Eu fiz todo o ensino fundamental lá e saí apenas para fazer um ensino médio. O Scholem, ele tinha uma peculiaridade, e que, aliás, é hoje alvo de bastante investigação e discussão nos meios pedagógicos, porque justamente por ele ter sido criado por judeus intelectuais de esquerda, ele tinha uma proposta educacional extremamente de vanguarda. Então, a escola entendia que mais importante do que ensinar conteúdo, os alunos deveriam aprender a pensar criticamente e a ter capacidade de olhar a realidade e pensar criticamente sobre essa realidade. Então, era uma escola muito diferente. A gente costumava comparar o que a gente estava estudando com alunos de outras escolas, e a gente ficava muito espantado, porque o foco não era exatamente gramática e geometria, né? Nós tínhamos aula de francês, e aí a gente fazia tradução do Le Monde, que era um jornal de esquerda. A gente, quando tinha aula de português, a gente estudava as músicas do Caetano Veloso, Sem Lenço, Sem Documento. Quando a gente tinha aula de música, a gente estudava uma ópera pop que havia sido escrita em homenagem a uma greve de mineiros no Chile, em 1917, que tinha acabado com o massacre, né? Então, a nossa formação era muito política, né? Muito preocupada em formar, né, um espírito político crítico. E uma outra diferença do Sholem Aleichem em relação às outras escolas judaicas é que não se ensinava o hebraico no Sholem. O hebraico, como vocês sabem, é a língua da liturgia judaica e é a língua que se fala em Israel. Foi uma língua recriada, né, para ser usada no cotidiano a partir do hebraico litúrgico. Bom, o Scholem, ele não ensinava hebraico para gente. Ele ensinava o Yiddish, que é um dialeto que mistura alemão, russo, um pouco de polonês, um pouco de romeno, na verdade é uma língua morta, mas que era a língua que os avós falavam na Europa Oriental. Era a língua dos guetos da Europa Oriental, era a língua das pequenas aldeias na Europa Oriental. O Sholem Aleichem era um escritor que escrevia em Yiddish, né? O que tornava a escola muito peculiar, até do ponto de vista do espectro educacional da comunidade judaica. Bom, quando eu acabei o Scholem, quando eu me formei no ensino fundamental, vários colegas meus decidiram ir para o Colégio Equipe, que era um outro colégio
de vanguarda na época, era um colégio frequentado por filhos de políticos, pensadores e artistas. Também era uma escola que defendia ideais de esquerda. Então, eu acompanhei os meus amigos e estudei no Colégio Equipe e fiz lá o ensino médio, os 3 anos de ensino médio. Em continuidade ao que já havia acontecido no Schollen, o Colégio Equipe também tinha uma preocupação muito grande de não se preocupar extremamente com o conteúdo e com os vestibulares. A proposta deles era ensinar a gente a articular ideias, a discutir ideias, a ser capaz de analisar criticamente a realidade. Então, eu tive uma continuidade no Colégio Equipe do que eu já vinha tido no Scholem Aleichem. Bom, é natural que a minha vida ela tenha recebido influência dessas duas grandes vertentes, né? Uma vertente é da vontade dos imigrantes de se estabelecer no país e de vencer no país, especialmente dando educação para os filhos. Isso era um valor fundamental para os meus pais e para os pais dos meus amigos, né? Os judeus que vieram para o Brasil, a grande preocupação deles é que os filhos pudessem ser educados e que pudessem fazer outras coisas que não atividade comercial ou as atividades assim que eles faziam nas suas aldeias, que não eram exatamente profissões especializadas. Então, por um lado, eu recebi essa herança dos meus pais de procurar me educar e fazer da educação o centro da minha vida. E, complementando isso, eu tive uma formação, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em que a questão da discussão das ideias e do aperfeiçoamento intelectual foi colocada como prioritária. Então, nada mais natural que lá pelas tantas eu tenha resolvido ser escritora, tenha resolvido ser professora e tenha resolvido fazer divulgação de ciência por meio de artigos acadêmicos, né? Eu sou exatamente o resultado da confluência entre a vontade de vencer dos migrantes que vieram da Europa Oriental e a vontade de fazer uma crítica ao Brasil daquele momento, das décadas de 70 e começo de 80. Eu tive experiência, eu tive oportunidade de viver no Schollen e no Equipe. Não vamos esquecer que durante esse período da minha formação escolar, que vai então de 1967, e se eu pegar o final do ensino médio, 1977, esses 10 anos, eles aconteceram num momento muito complicado da história do Brasil, né? Nós tivemos o golpe militar em 64, mas a gente teve o recrudescimento do regime militar a partir de 68, com o AI-5. Então, durante todo o tempo que eu estudei no Schollen, eu estudei sob a égide do AI-5. Era muito comum que alguns professores nossos sumissem de repente e aparecessem depois muito machucados. Ou pais de colegas nossos também passassem por essa experiência. E depois, no colégio Equipe, eu peguei os anos finais do regime militar, quando o regime já estava dando sinal de que não se aguentava mais. Então, se eu somar essa herança cultural dos meus avós e dos meus pais da Europa Oriental, com as oportunidades e o tipo de educação que eu tive nessas escolas de vanguarda, é natural que a minha carreira ela tenha sido construída no campo da educação e no campo da crítica às ideias. Eu acredito que de tudo que eu poderia falar a respeito do que eu aprendi com os meus pais, do que eu aprendi com os meus avós, do que eu aprendi na minha infância, vai acabar desaguando nisso, né? Naquilo que eu sou hoje, que é professora. E nesse momento em que eu estou me aposentando,
É muito curioso pensar sobre isso, porque foram 40 anos de atividade docente, e que eu tive a oportunidade, e eu acho que o privilégio, de conseguir o que poucas pessoas conseguem. Eu desenvolvi a carreira, eu desenvolvi exatamente a carreira que eu queria desenvolver. Eu não lembro de ter desejado ser outra coisa na minha vida que não professora. Então, eu tive 40 anos, né, de vida profissional muito frutífera, muito, muito rica, e é com muita satisfação e serenidade que eu olho para trás. Eu acho que é isso. Eu acho que isso que é o mais importante da minha vida. Eu acho que essa é a narrativa central da minha vida. Agradecer aí a atenção de vocês e até a próxima.